Estamos de volta com as Cunhãs, seu podcast de política do Ceará, do Brasil e às vezes até do mundo. Mas você está estranhando, né? Porque aqui não está aquele olá famoso, o mais famoso do Ceará, que é de Camila Fernandes. Camila Fernandes está em terras portuguesas, curtindo férias merecidas com a família dela. Família do lado do marido, que também é um bocado de gente portuguesa lá. Pois é, mas estamos aqui, Evelyn e eu. Não somos 3 jornalistas hoje, somos 2, e com um convidado muito especial. E aí, Evelyn, tudo bom? Mulher, tu arrasou de Inês, tu tá muito boa de substituta da Camila Fernandes. Volte, viu, minha filha? Olá, Inês, Gabriel, que vai já ser apresentado, Curumins e Cunhazete, estamos aqui de novo, né? Nesse estúdio cheio de mordomia da Pro, né, Inês? Variou o estúdio. Mas bonito, é isso, né? Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve. Pois antes de começar, vamos agradecer aquele agradecimento que a gente faz, porque é de lei. Todo mundo que contribui para as Cunhãs continuarem existindo. Se você estiver nos vendo pelo YouTube, na tela aparece um QR Code que te leva direto para o site apoia.se, As Cunhãs Podcast. Mas dá para contribuir pelo Pix, pelo Aurelo, pelo Pix é ótimo. Aí se tu mandar pelo Pix, bota o e-mail bem direitinho lá naquela descrição onde tem? Do pagamento. Pagamento, né? Pronto. Bota lá o e-mail. Pois é. E a gente também quer agradecer a quem curte a gente nas redes sociais, no Instagram, eu chamo Twitter. Que é X com Twitter. É uma boa saída chamar Twitter. É, Twitter. Pois é. Pois agora estamos de novo nesse estúdio maravilhoso e com um convidado super especial. Agradecer logo, porque o bichinho veio cedo, criatura. Veio cedo. Tomou chuva, que eu vi. Tomou chuva, pois é. Não, e a agenda dele lotada. A gente, para poder fazer, né? Escolher o dia. Chagas abertas. Quando Detinha anda, Detinha, tal hora. Pois foi, bem cedinho. Eu nem queria, porque disse que a gente, assim, que já fez 35, não pode ficar aí sob luzes, câmeras, antes das 10. Mas tá lá. Pois é, Evelyn, vai lá. Gabriel, muito obrigado pela sua presença. Imagina. Viu? Apresente, Inês. Gabriel Aguiar, Gabriel Mas você Biologia. É que vai fazer as honras da casa, dona Evelyn. É você. Vai lá, diga. Gabriel, primeiro, obrigada mesmo. Eu que agradeço, imagina. Vamos lá, gente. Nós estamos aqui hoje com Gabriel Aguiar, vereador de Fortaleza, está licenciado. E eu vou fazer aqui uma breve apresentação, como é de praxe, tá, Gabriel? Bom, Gabriel Aguiar é mais conhecido como Gabriel Biologia, né? Eu tenho até dificuldade de falar Aguiar, porque para mim é o Gabriel Biologia. Ele é biólogo, mestre em Ecologia e Recursos Naturais pelo UFC. Em 2020, foi eleito vereador de Fortaleza com 9.888 votos. E em 2022, se candidatou a deputado federal e teve 38 mil, deu um salto, né, Gabriel? 38.277 votos. Não foi eleito, continua na Câmara, fazendo um mandato muito representativo. Ele está licenciado nesse momento, né, para dar espaço à suplente Ana Karina, do PSOL. Ela vai exercer o mandato por 120 dias. No Legislativo Municipal, o Gabriel entendeu que os problemas graves que nossa cidade enfrenta, como a falta de saneamento, habitação e qualidade de vida, estão diretamente relacionados com o descaso em relação ao meio ambiente. Essa é bem a praia dele. O Gabriel faz parte de diversos conselhos, grupos de trabalho, equipes técnicas de projetos de conservação e gestão socioambiental e defende o ambientalismo popular como principal ferramenta de transformação imediata da sociedade. Falei certinho, Gabriel? Muito bom. É isso, não né? resumiria melhor, tá ótimo. Vamos lá. A gente sempre faz uma primeira pergunta só para quebrar o gelo e eu fiquei sabendo hoje de uma história que eu queria saber esse próximo. Duas histórias. Tô com medo. Primeiro, é verdade que teve um episódio que tu foi tentar salvar um gato na Lagoa do Banabuiú. Como é que vocês souberam disso? Do Banabuiú. E foi atolado numa areia. Precisou ser resgatado, você e o gato. Que história foi essa? Isso aconteceu de fato. Estava eu e meu tio fazendo uma viagem, né, de carro ali rumo ao Cariri, né, a origem da nossa família. E numa pausa ali para tirar um cochilo, depois de muitas horas de viagem, né, eu fui explorar, conhecer o entorno. E aí desci ali a barragem do Banabuiú. E tava olhando, tava naquela seca, não tinha uma gota d'água lá. E eu fui caminhando na área que antes era água, né? E aí vi um pontinho branco ali, lá longe. Quando eu olhei, era um gatinho que já tava assim, até quase as patas, assim, já enterrado. Só olhando, assim, digamos, nos finalmente, né?
Aí me deu uma tristeza, um desespero, eu fui atrás de tentar socorrer, fui andando em direção a ele. Quando eu estava bem próximo, o destino dele se tornou o meu também, né? Então Meu eu Jesus. afundei areia. naquela lama que estava com a camada seca em cima e fui descendo, nossa, que sacudindo os desespero. braços, comecei a gritar pedindo socorro, fiquei muito tempo Mas tinha ali. gente perto, assim, ou a galera tinha ficado... Teu tio não viu isso, Tava não? do outro lado da barragem, lá num restaurante que tem tomando um cafezinho. Oh, meu Eu Deus. gritava e ninguém. Eu fiquei assim até mais ou menos a altura do peito, Minha até que um nossa. carro Fiquei desesperada em cima já. da barragem viu, desceu e aí juntou um monte de gente, me socorreram com um remo de uma jangada. Eu me segurei e puxaram. Foi uma das vezes aí das histórias pra Gabriel, contar mas a Ceará pergunta que não quer calar, e o gato? fora. o gato. Infelizmente, o gatinho a gente não conseguiu deu. salvar. Ai, Oh, gente. meu Não Deus. tinha como. Que Não perigo. conseguimos. Ia Foi. morrer o gato e o Gabriel. Era. Fica a dica, Era. viu? E esse Cuidado. gato, eu fiquei sonhando com eles muitas e muitas noites ainda, Oh, meu Deus. porque não consegui resgatar, né? Gabriel, Mas só foi. outra coisa. É verdade que tu corre, né? Você não é corredor? Atleta, Corro, eu tento, corro. Mas tu corre de pé descalço? Mas Não acontece. eu tô querendo saber de onde vocês sabem essas Porque histórias. nós somos... Jornalistas. Não, e também espiãos. Nós somos... Tá. Não, é porque... Eu corro descalço já tem muitos anos, né? E esses pés? É cheio de calo, é? Não, depois de um tempo acostuma. Mas você corre na areia ou na Todo brita? canto, No na cidade, nas ruas calçadas, em trilha, ali na praia, em todo canto. Tem juízo? Eu Tem saio não. descalço já de casa e só calço quando eu volto. Pois tá aí. Não, falta só uma Pois curiosidade. Ah, Tu já vestiu, aí dizer, se fantasiou. Mulher. Já vestiu aquela roupa de São Francisco? Já, já também. A gente aí, tá tinha vendo? há alguns anos um movimento que era os francisclistas. E a gente escolhia pautas, né, ambientais aqui do estado e aí fizemos a romaria Pra de bicicleta Canindé. daqui para Canindé e vestindo a roupa franciscana, roupa, né, pronto. descalço também. todo mundo. Todo mundo, era um grupo bem legal. Ó, a gente, assim como fizemos com o CAP, nós queremos imagens, viu? Dessas Tenho. imagens dessas tudo. cenas todas. Tenho tudo. Muito Só bem. não da areia movediça, essa eu não tenho registro. É, porque Maria. não tinha a pessoa fotografando Não. o Gabriel morrendo. Mas se fosse Não, hoje em menino. dia, Teria, alguém ia ter um teria monte de feito. vídeo. Tinha gente que não ia lhe salvar, ia fotografar. Exatamente. Não, eu tô com falta de ar. Vai, bebê, Bora. começa. Gabriel, começar a falar sério Sério. aqui. Na semana passada, né, a gente tá indo ao ar na terça-feira. Na semana passada você foi às redes sociais para fazer uma denúncia séria, né, grave, em relação à venda, à desafetação de terrenos públicos do município de Fortaleza a preços, né, segundo a sua denúncia, bem abaixo do valor de mercado, para entes privados. Né? Para quem não viu, isso você fez nas suas redes sociais. Para quem não viu, por favor, faz um resuminho, me diz como é que você chegou a esses dados. Conta um resuminho dessa história. pra gente Perfeito. contextualizar. A gente já vem observando já desde o início da legislatura, né, a quantidade que chama a atenção de projetos de desafetação na gestão Sarto, né, são assinados por ele, enviados para a Câmara. Ao todo, foram 31 projetos de desafetação. Isso já chamou a atenção. Mas chamou ainda mais a atenção quando a gente resolveu olhar todos eles desses 3 anos de gestão, né, são só 3 anos, e ver quais deles eram para privados, né. E chegamos ao número de 18 desafetações de terras públicas para entes privados, né. Nos 8 anos de Roberto Cláudio, se eu não me engano, foram 3, né. Nos 8 anos de Luiziane, eu acho que foi 1 ou 2, né. E ao preço de mercado. Só 2 ou 3, poucas Em 8 desafetação, anos. só para explicar para quem está nos ouvindo, essa transferência, né, de um terreno que é do ente público, do município, no caso, para troca de finalidade, né? Você tem uma Exatamente. praça, não, eu quero transformar essa praça aqui No hospital. num hospital. Na Então você creche. tem que desafetar. Ou você faz a transferência para um outro ente, né? Explica melhor isso. Exatamente. É isso. Desafetar é você pegar um terreno que é afetado por um interesse e desafetá-lo Para e outro. afetar para outro interesse. Pode ser do público para o público ou do público para o privado, né? Do público para o público é comum, né? É uma ferramenta jurídica, não tem problema nenhum, faz parte você mudar ali o planejamento. Mas do público para o privado é algo muito delicado, porque você está pegando algo que é do povo, que é de todo mundo, uma terra pública, está desafetando ela do interesse público e entregando para um privado. Isso pode ser feito, apesar de questionável? Pode, mas pela lei, inclusive vetado pela lei da improbidade administrativa, isso precisa ser feito pelo valor de mercado, é óbvio, né? Você não vai vender algo que é de todos nós por um valor abaixo, né?
E aí que nós fomos percebendo que os valores chocavam, né? E o auge disso foi no fim do ano passado, quando teve uma derrota histórica, a Prefeitura de Fortaleza, talvez a maior, talvez o único caso na história da Câmara, que um prefeito enviou um projeto e perdeu no voto, né? Eu não conheço outro caso. Na última sessão plenária de dezembro do ano passado, foram enviados vários projetos de desafetação em bloco, em caráter de urgência, para dar do público para o privado. E nós fizemos um protesto lá, né? Denunciamos, constrangemos com os valores, porque tem terreno, estavam vendendo a R$ 91 o metro quadrado. Eu né? quero. Então imagina você comprar 100 metros quadrados ali do lado do Castelão por R$ 9.000. Comprar, né? E não eram terrenos, como tem gente achando, terreno baldio, terreno com matagal. Não, terreno construído, com imóvel, com tudo. Ilegalmente construído por esses privados, né? Que não pagavam imposto. Já estavam invadidos, então, os terrenos, por grandes empreendimentos. Né? Não é os terrenos moradia. Públicos invadidos por iniciativa privada. Exato, que foram premiados agora, recebendo o terreno por um valor, na nossa média, 11 vezes menor do que o valor de mercado. E aí nós protestamos, reclamamos, nem o presidente, nem o vice-presidente da Câmara estavam na Câmara, e nós conseguimos derrotar no voto um desses projetos, e o líder do prefeito retirou de pauta todos os outros, desses 3 que tinham no final. Com medo de novas derrotas. Porque seria derrotado, certamente. Porque é constrangedor até para a base, né? Porque todo mundo sabe o que é isso, né? Então, a gente resolveu compilar tudo isso, compilamos os 18, protocolamos nas vias legais, no Ministério Público, para investigação, está tudo lá, detalhado, e depois informamos, que é parte do nosso trabalho também, representar, né? Além de fiscalizar, propor, representar, né? Então, falamos isso para a sociedade e demos ciência, e agora o nosso trabalho está feito. Agora é aguardar a investigação. Eu acho importante destacar isso, né? De que será investigado, né? Enfim, com certeza. A gente espera. Inclusive, eu queria até te perguntar quando foi exatamente que você protocolou e se já houve algum encaminhamento, algum despacho lá no Ministério Público. Perfeito. Eu protocolei, como vocês falaram no início, eu estou licenciado, né? Então, eu protocolei no meu último dia com mandato, né? Então, foi no último dia do mês passado, né? Gabriel, só para a gente esclarecer, a mim também. Você protocolou antes de você tornar público? Com certeza. Ah, tá. Com certeza. E qual é agora o procedimento lá no Ministério Público? Como é que corre essa ação? Perfeito. Ela já está tramitando, até nos surpreendeu, porque quando a gente protocola para ser despachado lá dentro, geralmente leva 1 mês, 2 meses. No dia seguinte foi despachado, né? Então, quando deu 48 horas, já estava com o procurador responsável. E qual é o procedimento? Agora o Ministério Público vai analisar tudo, né? Vai ver se procede. Se eles confirmarem que procede, aí eles vão encaminhar para o judiciário, né? Eles podem judicializar a questão, né? Abrir ali um protocolo e vai ser encaminhado para um juiz, né? Que vai avaliar. Deixa eu te perguntar umas coisas. Assim, a gente viu a resposta do vereador Iraguaçu Filho, do PDT, né? Ele foi à tribuna, né, responder ao seu vídeo nas redes sociais. A gente teve também, como a gente sabia que esse assunto seria abordado, e é o nosso papel querer trazer as versões, nós procuramos também a Prefeitura de Fortaleza, que nos deu nos fez alguns contrapontos em relação à sua denúncia. Estou curioso. Um primeiro ponto, eu queria saber... Não, e nós também, eu acho que tem que ficar muito claro que a gente quer entender. Claro, né? Certíssimo. E o Ministério Público vai investigar, nós não vamos aqui fazer julgamento. Mas, um primeiro ponto que eles estão destacando. Como você chegou à base de cálculo, né, para dizer que os terrenos estão sendo desafetados, vendidos por preços porque são muito abaixo do valor de mercado? Porque o que a Prefeitura alega, e aí eu queria entender a sua resposta, é que você teria utilizado um site, né, você teria utilizado sites com índices de compra e venda e aluguel de imóveis. Isso até o que não OLX. Tipo OLX, que não pode ser assim, que existe uma norma técnica, né, uma NBR dentro da ABNT que dita como esse cálculo, essa metodologia de cálculo deve ser feita. Então, um primeiro ponto é que a base de cálculo não se aplica. Eu queria saber, de fato, não é pegar assim, essa média OLX e colocar como sendo base, realmente não é inadequada? Perfeito. Pegar a base OLX e colocar como uma base para análise é um absurdo. E foi o que eles fizeram, né? Quando foram fazer a fala do vereador Iraguaçu. Nós não utilizamos isso, né?
Qual foi a tua Nós tua utilizamos referência? o portal FIPZAP, né? Nós olhamos os portais do mercado imobiliário, né? E tiramos a média de tudo isso, né? E as médias, para falar da média do metro quadrado do município, né? Esse é um cálculo já feito constantemente, inclusive se jogar no Google, você vai ver todos os jornais publicando essa média, que até cresceu nesses últimos meses, né? O vereador Iraguaçu, que eu tenho uma simpatia muito grande por ele, é uma pessoa muito disponível, muito educado, muito bom no trato, né? Lá dentro da casa, é um dos parlamentares que eu me identifico assim, que você conversa numa boa. Dialoguei muito com ele nesse episódio fatídico do fim do ano passado, mas eu fiz questão de respondê-lo, coisa que eu não faria em outra situação, porque ele fez uma acusação muito grave, que é uma acusação de fake news, né? Foi, ele falou que você estava Exatamente. fazendo fake news. Assim que eu vi aquilo, eu me angustiei e quis fazer uma defesa, mais do que uma defesa minha, uma defesa do termo fake news, né? Porque o termo fake news é um termo muito importante, né? A gente precisa saber exatamente o que é uma fake news para utilizar esse termo da forma correta, com o peso que ele deve ter. Quando a gente banaliza, como vários vereadores fazem e outras pessoas, de tudo aquilo que discorda ou que acha que não foi bem falado é uma fake news, a gente dá uma saturação semântica nesse termo. Então, achei necessário responder também por isso. Bom, mas na fala do vereador líder do prefeito, ele de fato não respondeu qualquer uma das acusações que eu fiz. Eu acho até que, talvez na pressa, ou não fizeram a pesquisa corretamente para ele, ou ele não leu exatamente o que entregaram, porque ele confundiu tudo, né? São 18 projetos, como eu já falei, que entregam do público para o privado. Ele trocou, falou em 16 e falou de que era para fazer Eles areninha. falam em 16, diz que são 16 projetos, não são. é o número que a 18. prefeitura está alegando. E falam que isso foi para fazer areninha, que foi para fazer corpo de bombeiros, que foi para fazer escola. Nada a ver com a questão aqui, que está tudo escrito e eles sabem, né? Bom, a base de cálculo que nós utilizamos, né? Nós utilizamos alguns portais dos de maior confiança para o mercado imobiliário, consultamos corretores, né, que trabalham com essa área também, e deram um método que eles utilizam também para isso. Está tudo descrito, e eu posso entregar para vocês, na ação que nós protocolamos no Ministério Público. Tem um capítulo inteiro sobre Mas método. é assim que tem que ser calculado? É com base nesses sites? Ou Exatamente. de fato há uma normativa técnica para esse... Mas, por exemplo, o Cresce usa o oficial. Exato. Para poder você vender e eu comprar apartamento. Você não isso. pode chutar, não. Ó, isso aqui é tanto. Não, você tem. Vou comprar um apartamento no Meireles porque é tantos R$ 1.000 o metro quadrado. Tem tudo Não, lá. Inês, a minha pergunta é se, no cálculo para desafetação, o que a lei diz segundo a prefeitura, eu estou realmente querendo entender, segundo a prefeitura, esse cálculo ele é ditado por uma norma técnica da Perfeito. ABNT e não por cálculos feitos com base em sites isso. do... Perfeito, é isso. O que acontece, né? Quando eles vão fazer isso, eles utilizam um cálculo, são 3 profissionais concursados que devem fazer esse cálculo e entregar, né? A base de cálculo. Primeiro, esse número pode variar do quanto abaixo ou acima ou no valor do mercado? Pode, porque tem valorização do imóvel, benfeitorias, a rua que ele está, tem N critérios, né, infraestrutura, que aumentam ou baixam o preço do metro quadrado. Isso deve ser considerado. Mas essa flutuação não pode ser de 11 vezes abaixo, né? Então, assim, ainda que tenha alterações, é constrangedor o valor que ele está vendendo metro quadrado. Vendendo metro quadrado por R$90, vendendo metro quadrado por R$100, por R$200, quando a gente vê nesses portais que a média do bairro tá 3 mil, tá 5 mil reais um metro quadrado, ou da cidade 7.169, e você vê que a média deles está girando em torno de 100, 200, 300 reais, não existe base de cálculo ou critério possível para você decair tanto, né? Só se você estiver comprando um terreno que está desmoronando, está desabando. A versão que eles apontam é que é muito diferente você, por exemplo, você tem um terreno que às vezes já está invadido, ou que não tem área construída, ou não pode ser usado na totalidade. O argumento do município é esse, de que não é possível fazer essa comparação, porque há terrenos que não valem aquilo tudo. Só vai melhorando, porque esses terrenos dos 18, 15 estão invadidos pelo próprio recebedor do terreno, né? Isso é bizarro. Então, a invasão desses terrenos, 15 dos 18, foi feita por aqueles que estão recebendo os terrenos a preço de banana. Então, se for puxando o fio, essa história só vai ficando mais interessante. Essas invasões são o quê, Gabriel, segundo tua investigação? O que é que está rolando, assim, esses terrenos, o que é que está funcionando lá? São terras públicas que, às vezes, há 1 ano, há 2, há 10, há 15,
simplesmente o empresário chegou e construiu um grande empreendimento lá, nas terras públicas. Não sei em que contexto ou como, mas construiu. Tem deles que são galpões gigantescos, são imóveis enormes de vendas, são lojas, são grandes empreendimentos. Gabriel, você ainda é muito novo, mas esteve na Câmara a década final de 80 para 90, acho que foi 80. Uma CPI de terreno, não sei se você sabe disso. Não soube. Pois é. Olha aí. Inclusive, a gente fez um episódio, não sei se tu se lembra, Evelyn, a gente entrevistou o ex-vereador Samuel Braga. Conhece Samuel Braga? Não. Pequenininho, que Eu me também lembro do foi um Samuel dos Braga. primeiros que falou em meio ambiente. Nesse tempo, Ah, não era nem, dizer como, não era nem moda, o pessoal nem conhecia esse termo. E, e o Samuel Braga já estava nessa área. E ele que propôs lá na Câmara essa CPI, porque aqui tinha um negócio de dar terreno público. Pois Eu é. conheço, não vou dizer, claro quem é, inclusive já morreu, uma pessoa, um jornalista, que construiu uma casa belíssima, por sinal, era até ali, ali no bairro Dionísio Torres, era uma Sim. praça. Seria uma praça da prefeitura. E o prefeito, amigo do jornalista, sabe como é? O jornalista adora, né? Tem uns, né? Ficar de tititi com o poderoso. Ganhou um terreno e fez uma casa. É exatamente maravilhosa. esse o caso desse. Tá entendendo? Lá teve também perto da Leste-Oeste. Meninos, são muitos. Essa CPI foi... Se o der para resgatar lá na Câmara, uma vez por curiosidade, Eu vou ver. olha. Pois vou ver. foi. Me lembro demais. A gente entrevistou o Samuel Braga a respeito disso. Para a gente já pular o Pular esse assunto, eu assunto, queria é. só... Tem mais um ponto aqui que eu queria saber o que é que você pensa e quais são os fatos. A Prefeitura de Fortaleza diz que enviou 16 projetos de desafetação para alienação na Câmara, à Câmara de 21 a 24, né? De 2021 a 2024. 16. Destes, um foi rejeitado, que foi esse que você disse. E o restante se encontra em tramitação. Isso é até uma coisa que eu não sabia, Gabriel. Quando eu vi seu vídeo, eu achei que eles já tinham sido desafetados. Mas não, eles estão tramitando, Então, né? vários estão sancionados já. É até bom tu depois falar sobre explico. isso. Em tramitação na Câmara Municipal hoje, tem 13 projetos de desafetação. 9 deles para alienação, ou seja, venda, né? 9 deles para venda para outros entes. E outros 4 que apenas alteram o uso do imóvel, né? A destinação, que é aquele negócio que a gente falou. O imóvel vai para ser uma praça, aí mas vai ele ser quer creche, transformar em uma creche, um escola. hospital, blá, blá, blá. lá. E aí, eles falam, né, que essas matérias devem regularizar a afetação de 10 escolas municipais, 2 escolas estaduais, 3 postos de saúde, 3 ecopontos, uma areninha e um terminal de ônibus. Tudo Aí eu normal. fiquei com a seguinte dúvida. Tudo bem, estão dizendo que 13 projetos de desafetação estão tramitando e 9 são para alienação. E aí a minha pergunta foi, alienar para quem, né? Quem é que vai receber esses terrenos? São entes privados? E se são entes privados, vão fazer o quê? O que é que vai funcionar nesses terrenos? E aí a resposta, só para terminar, é que esses 9 são justamente, né, o que a prefeitura diz aqui, é justamente terreno que é do município, que está invadido e que a prefeitura meio que já perdeu Aí, e agora vai ter recurso para poder investir nos equipamentos públicos. Né? A versão que se alega é essa, que são terrenos já invadidos, dados como perdidos, digamos assim, e o processo legal vai regularizar e ressarcir a prefeitura em relação a esses imóveis. Bom, o primeiro ponto é que me impressiona esses números, que passaram para vocês, né? Porque nós fizemos um estudo minucioso, né? Foi mais ou menos 2 meses da nossa equipe de advogados, né? Atentos e olhando cada protocolo da prefeitura, e nós chegamos ao número de 31 desafetações enviadas pelo prefeito para a Câmara. Dessas 31, 18 são de alienações do público para o privado. São números completamente diferentes do que eles entregaram. Incluindo as que já tramitaram e as que estão tramitando, é isso? E 18 protocolos do prefeito vendendo terras públicas para privados. Né? Esse número aqui do deles, eles lhe entregaram dizendo que eram 9, né? Nós encontramos o dobro. Né? Nós encontramos 18. E então não bate esses números. Então tem um EPA aí que tem que ser observado desses números que eles entregaram, que foi os números também que o líder do prefeito falou lá. Né? E de fato, na nossa pesquisa, lembrando que a nossa pesquisa inteira são dados públicos, qualquer um que está nos ouvindo pode ir no site da Câmara Municipal de Fortaleza e ver todas as matérias que foram protocoladas. Né?
E também várias dessas desafetações já foram aprovadas pela Câmara e sancionadas pelo prefeito Sarto. Então a terra já está entregue, né? E outras estão na fase final de tramitação. Não cabe emenda, não cabe nada, né? Elas tramitaram em caráter de urgência no fim do ano passado, várias delas, né? E quando nós conseguimos derrotar no voto, inclusive com o voto da base, Sim, pelo constrangimento... Isso foi 2023, para mim tinha sido 2022 essa história. Isso 2023, foi na né? última... Eu lembro porque foi bem marcante. A última sessão no apagar das luzes de 2023. em dezembro do ano passado. Caramba. E como nós derrotamos uma no voto, eles retiraram as outras que iam para a pauta. A qualquer momento, eles podem botar na votação já. Já está na última etapa. Gabriel, pois é, bora ver os desdobramentos, né? O que eu fiquei, só para encerrar assim, esse assunto, o que eu fiquei assim, chocada, é como eu chamo, a imprensa livre, sabe? A imprensa, a grande imprensa, não vai atrás, porque isso também seria um trabalho, eu acho, do jornalismo investigativo. Bora ver, não. Aí fica calado, tem um medo danado, mas deixa para lá. Me surpreendeu, A gente também. podia até, não é? Aí eu fiquei catando, assim, 2 dias em seguida, nada. Um jornal deu logo a resposta para o pronunciamento do Iraguaçu Filho. E só pontuar, desculpem, alguns jornais me entrevistaram em seguida e nenhum publicou nada. É porque sai na sexta. Me ligaram, Tu entrevistaram. sabe que sai na sexta, né? Na não sexta sabia. do lixo. Tá. Então talvez sim. Aí já falando assim também em cidade, bora São vamos Pedro, mudar de rapidinho. assunto, né? Só Não, São Pedro, outro rapidinho. assunto não tinha como você vir aqui, a gente não abordar essa Claro, questão do pois edifício São é. Pedro. Com certeza. Para quem Depois não a é gente de vai nas Fortaleza, né, que não acompanhou, edifício São Pedro, edifício histórico, primeira edificação, né, Inês? Conta só um pouquinho a história dele. Foi primeiro, assim, prédio alto ali na Praia de Iracema. O Gabriel, acho que todo mundo sabe aqui de Fortaleza. Porque como nós E temos tal. ouvintes até, minha filha, até Até né, do exterior. Depois no eu vou exterior. contar um caos aqui. Aí pronto. E foi se deteriorando, e ficava naquela de o IFAM vai, como é? Tombar. Não tomba. Ele acabou tombando, mas foi no chão, né? Pois é, enfim, só para aí- resumir que é um edifício histórico, faz parte do patrimônio arquitetônico e histórico da cidade, que estava acabado realmente. Né? Alguns dias atrás, a prefeitura anunciou que vai Já botar tá abaixo, derrubando. já está demolindo, né? Já começou tá, a... Menina, E tem até trator um em cima. trator em cima, Eu né? achei Como é que invocado aquilo aguenta? ali, Eu também. Tá Fiquei Um invocada. trator pendurado no guindaste. Pois então, tratamos de derrubou de lá de cima. Então, Gabriel, já que o leite está derramado, né? A gente foi feita uma discussão já sobre o apego de Fortaleza ao seu patrimônio arquitetônico, ao seu patrimônio histórico, ao desapego, na verdade, né? Mas o leite está derramado, o prédio vai abaixo. Eu queria saber, na tua opinião, quais são as preocupações a partir de agora, né? A que a gente deve ficar atento? Quais são as lições que o São Pedro deixa? Porque, de fato, do jeito que estava, não dava mais, né? Mas a partir de agora, o que é que a gente tem que ficar de olho? Realmente é algo que eu acho, o São Pedro, que a cidade tem que ficar de luto, né? Porque é um edifício de 71 anos, né? Que conta uma história de um setor da população da época e que marcou a paisagem dali realmente como o primeiro prédio, né? Da Praia de Iracema. E, de fato, ele destoa de todos os outros prédios que tem lá hoje, né? Então, ele marcou realmente esteticamente uma época, enfim. E isso a gente sabe que não é exceção, né? Como São Pedro, nós já perdemos diversos edifícios históricos, ou que sozinho caíram ou que foram derrubados. Castelinho do Plácido. Exato, né? exato, e tantos outros. Então, e nós temos alguns, como o povo diz, na reta, né? Nós temos vários outros edifícios que são históricos, eu diria que até mais importantes do que o São Pedro, e que estão na mesma situação. Né? Ou muito próximo, tipo o Farol do Mucuripe, a bandeira do estado do Ceará, quase 180 anos de idade, né? Nas primeiras construções da cidade, ele é um espetáculo ali. É um espetáculo, está na bandeira do estado do Ceará, é o símbolo do nosso estado, é aquele farol, não só de Fortaleza, mas do estado, e ele está caindo, né? Ele caiu, ano retrasado, caiu o chapéu dele, a coluna onde ficava a luz que iluminava os olhos do mar, que estão nas nossas poesias, livros e tudo. Então, caiu os olhos do mar ali, né? Caiu, e ele segue caindo porque abriu dentro, o sol, a chuva estão entrando nele todo dia. Então, ele está nessa situação, tombado. Embaixo dele tem escombros de um forte antigo também tombado.
nós temos várias, o Lorde Hotel, nós temos a Casa do Português, nós temos vários e vários outros prédios de 50, 100, 150 anos que estão pedindo arrego, né? Só misericórdia. E nada está sendo feito. No caso do São Pedro, tem responsabilidade as gestões dos municípios, ou do município, tem responsabilidade o governo do estado, mas eu diria que no caso dele tem responsabilidade, sobretudo, o judiciário, que deveria ter acochado, né? Seja o Sarto, seja o Roberto Cláudio, seja E a os Lisandra. Proprietários não têm responsabilidade também, não? Também. Então, o acocho deveria ser esse. Como tem interesse público no imóvel histórico, o poder público tem que chegar, mesmo ele sendo privado. Muita gente diz, é privado, o privado faz o que quer. Fazer, né? Não mas não é assim. A propriedade privada, na nossa legislação, ela é relativizada pelo direito ambiental e pelo interesse social, né? Então, você pode ter intervenções em propriedades privadas, inclusive que está tendo agora para demolir, no caso, né? Pois é. Por interesse público. Então, a prefeitura disse, isso aqui está sendo uma ameaça à segurança pública, ele pode cair. Então, eu vou entrar na sua propriedade privada e vou demolir. Poderia também ter entrado, nesses 3 anos de Sarto, ou do Roberto Cláudio, ou e por aí vai, entrado para reformar, para restaurar. Dizer que Enquanto tivesse jeito. Enquanto tivesse jeito. Então, a lição que fica, eu acho, é para todos esses prédios históricos que contam a história de Fortaleza, a nossa cultura, quem nós somos, de onde que a gente vem, essa nossa cidade, né? Não caiam e não sejam demolidos também. Então, eu acho que deve iniciar um grande movimento na cidade para que a cidade tenha memória, porque Fortaleza... Isso é tão Fortaleza, né? Pois Isso é. que aconteceu é tão Fortaleza. Eu fiquei pensando assim, ó, são várias camadas de descaso, de abandono, de falta de atenção. Exatamente. Só muito recentemente é que a gente ficou, rapaz, isso vai cair, tem que ser feita alguma coisa. Blá, blá, blá. É muito Gabriel, nós e o esse Mucuripe, caso. e o farol que é o farol velho que a gente está falando aqui, é de responsabilidade só público. É do Estado. 100%. Não precisa ficar botando culpa em ninguém, não. Menino, e olha, essa restauração desse farol velho, vocês não eram nem nascidos, eu já mandava fazer matéria. Eu era chefe de redação da Tribuna do Ceará, olha, tempo do Bumba, tempo que Jesus jogava bila, e eu mandava eu mandava repórter, eu ia mandar fazer o matéria naquilo ali, criatura. De final de 70. E eu lembro. E aí, só um instante, eu mandei uma repórter aí, né, voadora. Aí ela, de onde é que cabe ali para você reformar alguma coisa? A jumenta tinha ido no farol novo, aquele pretinho branco, pequenininho. Errou o farol. Não, quase choro. Pois é, mas isso é só para... Não, pois e tem uns 10 anos, ou menos, ou mais, por volta de 10 anos, que teve uma grande discussão, tu lembra, Gabriel? Sim. E não deu em nada. Não deu em nada de novo. Sabe o que é que eu acho? Que o nosso povo não se mobiliza. Agora, em Recife, teve aquela história que eu contei aqui, que iam fazer um restaurante modelo Zeppelin, em cima de um dos prédio, prédios históricos de Recife. Menina, todo mundo se mobilizou. Porque quem autorizou, não sei às custas de quê, o presidente do IFAM de lá, local. Aí todo mundo se mobilizou, coisa na rua. Eu não vejo essa só uma efervescência bolinha, né? aqui. Aí eu boto um asterisco aqui, né? Sim. O farol do Mucuripe é muito querido e abraçado por toda a comunidade do entorno. São 88 entorno, casas. né? 88 casas. Tem vários movimentos sociais que reivindicam o farol. Nós já fizemos documentários que viralizaram, que mostram a história. Eu mesmo assistindo um documentário que a gente fez, eu fico emocionado, porque são pessoas de 40, 50 anos que cresceram ali, né? Que com 5, 6, 10 anos brincavam de pirata no farol e tudo com madeira. Enfim, então já foi feito muita coisa do ponto de vista de mobilização social. O asterisco que eu coloco é porque existem, eu falo aqui com tranquilidade, interesses de que aquele farol caia. Existe interesse de que aquele farol caia, e é o mesmo interesse que tem de retirar as 88 casas que tem no entorno do farol, porque existem outros planos para a beira do mar. Será que é o ícone não sei o que do Fortaleza? Não tem eles não querem fazer uma marmota, um estirão? É a famosa política do deixa-se acabar. Totalmente. Porque a única coisa na nossa legislação que permite demolir um patrimônio tombado, como é o caso do farol, é se ele já estiver caindo, né? Se ele estiver ameaçando a segurança pública. Por segurança você vai tirar. Então, é absurdo. Então fiquem, quem está nos ouvindo, atentos e atentas a isso, né? Mais uma sobre Fortaleza.
Gabriel, eu estava lendo a entrevista do arquiteto Edilson Aragão, acho que ele foi até vice-prefeito lá em Sobral já, né? Ele é arquiteto, mestre em arquitetura, professor e tal. Ele disse que Fortaleza é uma cidade antidemocrática e segregadora. Aí ele cita uma pesquisa feita até pela própria prefeitura, que constatou o seguinte: 33% das viagens em Fortaleza são feitas a pé. 24% por transporte público, 5% por bicicleta e 26% por carro. Ou seja, a pé 33%. E ele fica horrorizado, por isso que ele chama de segregadora e antidemocrática, porque o pedestre não recebe, já que é 33% das viagens, não recebe a atenção que merecia pela quantidade de viagens a pé, né? Realmente, a gente, quando quer andar a pé nessa cidade... Tem raiva. Ave Maria. Eu não sei como é que as pessoas... Não tem condição. Então, eu pergunto, e aí, Gabriel, o que seria? O que é que a gente pode... próximo prefeito, meu filho, faça isso. Ajeite essas calçadas. Bora ver, o que é para fazer, hein? De fato, a gente tem toda a lógica, né? Deu uma melhorada nos últimos anos, mas a gente tem toda a lógica da mobilidade voltada para o carro. Né? O que é um grande erro, né? Isso não sou eu que estou falando, isso é um consenso urbanístico global. Né? Todo mundo sabe que se a cidade se voltar para o veículo individual, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista ambiental, está fadada ao caos total. Né? Então tem que se voltar para a mobilidade urbana ativa, né? A pé, de bicicleta, de skate, seja o que for. E em segundo, e tão importante quanto, a mobilidade coletiva. Né? Os ônibus, transporte público, que estão em decadência, para não falar em colapso. Né? Isso é também um consenso. O modelo de mobilidade coletiva que a gente tem também está em colapso, que é esse modelo de empresas privadas que ganham por passageiro e não por quilômetro rodado, e que agora com a uberização não estão mais conseguindo superávit. Né? Então, hoje as empresas de ônibus, as pessoas não pegam mais ônibus para rotas curtas, né? Pegam o Moto Uber, que é o mesmo preço ou menos, né? Pega o Moto Uber, dá R$3, R$4, R$5 no máximo, se for distância curta, e só pega o ônibus para distâncias longas. Né? Aquele trabalho vai e vem de uma regional para outra da cidade, que são as rotas que são deficitárias para a empresa. Então, cada ano que passa, infelizmente, tem menos pessoas andando de ônibus, né? E não é um pouco menos, é muito menos. E isso está fazendo as empresas quebrarem, né? Caramba. Então, daí vem a discussão do passe livre, né? Também, que nós temos 105 municípios hoje com passe livre no Brasil, e se engana quem acha que isso é resultado de pressão popular e mobilização popular. É resultado de pressão das empresas. Das empresas, porque elas são subsidiadas pelo valor do ônibus. O lobby hoje que está tocando os passes livres Brasil afora é um lobby de empresas de ônibus, porque precisam de subsídio total, sim, sem ter que arcar politicamente com aumento, né, de passagem no ano, né? Porque nenhum prefeito quer aumentar a passagem porque cai a popularidade. E se isso for 100% subsidiado, ele pode aumentar quanto for, que não sai do bolso do usuário. Né? Enfim. Então, de fato, tem que mudar isso. A gente teve melhorias, né, para o transporte ativo, né? As ciclovias, ciclofaixa, tem que ser reconhecido isso. E também o transporte público, né? Mas temos um longo caminho pela frente. E aí, agora vamos para a política, Maria Evelyn? Ora, nem gosta. Nem gostamos, né? Tem aí uma primeira pergunta. Agora, vamos falar agora sobre o PSOL, Gabriel? Pode ser. E sobre eleições, e sobre município, e sobre Câmara. Bom, o PSOL vai lançar candidato à Prefeitura de Fortaleza, né? O produtor cultural Técio Nunes. Porém, antes foi colocado, ventilado, anunciado, o nome da professora Maia Elis. Há alguns episódios, a gente até contou aqui no podcast, que houve uma insatisfação no partido por conta do lançamento do nome do Técio, que teve até uma grande desfiliação em massa. A Inês recebeu dados sobre isso. A gente queria saber como é que foi esse processo, né? Primeiro lançaram o nome da Maia, agora do Técio, porque o que se fala nos bastidores, os insatisfeitos com o lançamento do nome do Técio, o que quer que se fala? Vai ser que nem 2022, vão botar um candidato para quando for na hora H apoiar o candidato do PT em troca de um cargo. Isso é o que se fala, né, se ventila entre os insatisfeitos. Conta aí para a gente como é que foi esse processo de escolha de nome e se de fato o clima azedou. Bom, vamos lá. Então, desde o início desse processo, tanto eu quanto eu acredito que a maioria do partido tem defendido a tese de que nós precisamos, PSOL, ter uma candidatura própria, né? PSOL
barra Pessoal Rede, né? Que também tem que entrar É nessa a federação, conversa, né? porque é uma federação, né? Inclusive que lançou sua pré-candidata à prefeitura essa semana. Foi. Né? A Cindy, né? Um Cindy ambientalista. Carvalho. Só Isso, penso que é ambientalista. Cindy Carvalho. Então, nós defendemos isso. E eu defendi bastante, inclusive, que fosse a candidatura de uma mulher. Né? Porque, do jeito que a banda está tocando, nós temos a vergonhosa possibilidade de termos uma candidatura que definir entre uma bancada inteira só de homens. Né? mesmo. Talvez esse seja Corre o o cenário, que os debates eleitorais sejam todos homens ali. Né? Banho de macho refém. Pois é, então... Você não é Tô bonita, brincando. né? Então, a gente sempre defendeu que tivesse candidatura própria e que fosse a candidatura de uma mulher, né? E que, inclusive, se fosse uma candidatura de uma mulher negra, teria ainda mais representação nesse espaço, né? Bom, mas essa candidatura não foi costurada e chegou nessas duas, né? De uma mulher trans de luta, né? Inclusive, que foi minha colega de graduação, né? A Maia Ela é bióloga? ela é também? bióloga, né? Além de doutoranda, né, em educação. É uma mulher fantástica, né? De muita luta já histórica também no partido. E o Técio, que é um camarada também de muita luta, negro, que também teria um papel a cumprir, terá, né, nesse espaço. O Técio o grupo dele tem a maioria do partido e nas votações ele ganhou, né? Dentro da democracia de como funciona o PSOL, ele ganhou e está como oficialmente o pré-candidato do PSOL. Tivemos Foi no voto a voto. no voto, o PSOL Quem é o grupo dele? Só para quem está ouvindo. tem uma A sopa mulher dele. tem uma sopa grande aqui de coletivos, né, se a gente for falar, mas existem que a gente chama correntes dentro do PSOL, né? E é corrente, viu? São muitas, corrente. são dezenas no Brasil, mas aqui no Ceará a gente tem a Primavera Socialista, que é o grupo muito ligado ao Técio. A gente tem a Revolução Solidária, que é um grupo muito ligado ao Boulos, né, que está próximo da Primavera. Eles dois juntos fazem um grupo chamado Pessoal Popular, né? E temos outras várias correntes, como a Insurgência, que é muito próxima do Renato Roseno. Tem a Resistência 1 e 2, que teve um racha. E essa galera acontece. Então, o grupo que eu chamo mais próximo a ele é o grupo do Pessoal Popular, que é a Primavera Socialista e a Revolução Solidária. Esse grupo junto elegeu, né, por maioria de votos no PSOL, o Técio como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. E aí existem debates que já se arrastam por muitos anos, inclusive muito antes de eu estar no PSOL, né? A minha filiação é bem mais recente, esse debate ele tem mais de 10 anos, né? De tensões internas, né, que todo partido tem, principalmente um partido aberto, que tem correntes, que tem tudo define-se no voto dos filiados, né? Então existem esses debates há muito tempo. E o Técio sempre esteve dentro desses debates, né, representando uma posição dentre essas várias posições, e as pessoas que discordam, não concordam, algumas delas, né, fizeram essa retirada, né, essa saída. Mas a gente segue defendendo que é correto o PSOL tem um colocar uma candidato. candidatura própria, que o Inclusive Técio... ajuda a chapa de vereadores, né? Mas o que é Exato. que tu pessoalmente pensou sobre esse processo? Esse processo todo... Né? Bom, Assim, e inclusive essa insatisfação que levou as pessoas a se Se desfiliarem, desfiliarem, meu eu amigo. recebi, Isso rapaz, daí- a lista. Isso aí é raiva grande. Eu recebi isso com um profundo lamento, né? Eu tô na lista de e-mails também, né? Eu fiquei muito triste, inclusive várias dessas pessoas são pessoas que eu conheço e admiro profundamente, né? Professoras, pessoas que eu fiquei muito triste porque o que a gente quer, acima de tudo, né, num partido como o PSOL, que tem um papel muito importante a cumprir, é que o partido cresça, que o partido seja grande, né? Claro. Grande e irredutivelmente fiel à sua vocação, razão de ser e propósito e estatuto, né? Então cresça sem abrir mão desse seu posicionamento necessário. Quando a gente vê as pessoas saindo, a gente fica muito triste. Eu fiquei muito triste. Entendo, compreendo, mas lamento, porque eu acho que você deve disputar e construir o partido de dentro. Quando você sai, você chutou o balde, você abriu mão, Porque já você deu. ficou muito puto. viu? Exatamente. Então eu fiquei Porque triste. não dá. Fiquei triste. Então, E- quando você sai, ainda que aquilo que você discorda, que pode ter lhe motivado a sair, você vai, digamos, fortalecer ou ter menos possibilidade ainda de intervir. Porque você Bora para saiu. São Paulo, Gabriel? Bora. São Paulo, companheiro Boulos, né? Companheiro de vocês aí, candidato. Boulos, vai ter Ah, Boulos. é meu companheiro também, eu adoro o bolo. Ele é Eu ótimo. também. O Boulos,
candidato a prefeito, com vice Marta Suplicy, né? Que já tinha deixado o PT, foi para o MDB, voltou para o PT, para ser a candidata do Boulos. Como é que você viu isso? Tu achou muito pragmatismo? Tu achou que isso é que tem que ser feito para ganhar a maior capital do Brasil? Como é que você vê isso? Então, sempre que a gente vê uma ação pragmática como essa, né? É bem pragmática. A gente fica, enquanto militantes, a gente fica frustrado, né? Mas, digamos assim, o Boulos, que eu tive a oportunidade já de conversar com ele diversas vezes... Eu sou louca para conhecer o Boulos. É uma grande... Quando ele vem aqui, tu me convida, grande pessoa, tomar um com café certeza, com ele, com certeza. Um café com Boulos, né? O famoso café com Boulos. Nós tomamos um café, um cuscuz ali na Lamarca, né? Que, infelizmente, encerrou seus trabalhos. Bom, e que vem fazendo um trabalho fantástico, né? Também pude integrar com ele o gabinete de transição, né? Quando o Lula foi eleito, podemos contribuir com propostas da parte ambiental, de sustentabilidade, enfim. Trabalho muito grande e estamos entusiasmados com essa campanha em São Paulo, bastante entusiasmados. E ele desponta à frente, né? Pois é, está na frente. E aí colocar a vice como a Marta, uma figura como a Marta, né, que representa algo mais próximo desse pragmatismo, claro que nos frustra como militantes, né? Agora, é um momento novo para o partido, é uma nova conjuntura e um novo cenário que eu acho que só o tempo dirá se essas decisões foram acertadas ou não, né? Porque é aquele grande desafio entre manter o rigor, né, daquilo que, como militante, você defende, né, e conseguir angariar novos espaços que permitam você executar aquilo que, como militante, você defende, né? Então, esse jogo da política institucional, né, ele lhe coloca paradigmas o tempo inteiro, né? Então, para você disputar uma prefeitura como São Paulo, sem dúvida, são impostos desafios como esse, né? Pois é, eu acho... Eu não sou do PSOL, não sou de partido coisa nenhuma. Eu vejo assim, não, cara, para ganhar, bora botar a miserável da Marta, com o sapatinho dela italiano andando lá, né? Também tem outra coisa para poder... Tem gente que tem medo do Boulos. Tem medo. Paulista, ou cabra, né? O povo passa assim, né? Racionário e tudo. Tem medo do Boulos. Aí o Boulos vai roubar minha casa, vai invadir minha casa. Aí pronto, bota a Marta, né? Com aquelas roupas, pois então, as Balenciaga, umas roupinhas, sapatinhos. É ótimo. Eu também não me incomodava, não. Eu acho que uma analogia que a gente tem é a eleição do Lula, né? Botou o Alckmin, que historicamente foi seu arqui-inimigo, e muitos entraves, tem acusações... Geraldo, menino, é assim com o companheiro Geraldo, menino. Lula disse que ele chega... Geraldo sempre chega... Geraldo íntimo. Geraldo sempre chega no meu gabinete com os papelzinhos tão me dando alegria. Com notícia boa. Tá vendo? Então, e ganhou, foi eleito, ainda bem, né? Na risca, né? Assim, qualquer movimentação que tivesse sido diferente... E a tendência aqui em São Paulo seja isso também, né, Pois Gabriel? Exato. Então, não é tão simples, né? É delicado essas movimentações, né? Vai ser curioso, vai ser a moda pega, né? E o pessoal aqui começa a virar também um partido mais Aí é muito preocupante. Na verdade, isso é muito preocupante. Porque tem certos pragmatismos que eu abomino, sabe? Ave Maria, não, mas não vou falar não, porque né, o meu jurídico não permite. Mas eu já imagino que seja, eu já concordo. Então, pronto. Pronto, já está quase no fim, Nós viu? Estamos quase no fim realmente da entrevista. Mas está ótima a nossa conversa. Falar um pouquinho só de Câmara, porque, obviamente, né, esse ano tem eleição para prefeito e para vereador também. E o que a gente está vendo, né, Gabriel, são os legislativos... Aqui em Fortaleza, o legislativo está cada vez mais conservador. É a impressão que a gente tem. Eu não sei se é porque esse povo grita muito alto, mas é um legislativo cada vez mais conservador, né? As bancadas, não tenho nada contra evangélico, mas a bancada evangélica política é muito reacionária, muito conservadora. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, até cobrando uma autocrítica também, né? A gente está falando aqui de pragmatismo, que o partido não pode ser pragmático, mas, ao mesmo tempo, cara... Tu acha que a esquerda e o PSOL tá conseguindo conversar com as pessoas e ganhar representatividade? Porque, assim, quem elege, né? Por mais que os métodos, às vezes sejam... Assim, é difícil concorrer com certos métodos, mas quem elege é o povo. O PSOL, né? Que sempre, às vezes, é acusado de ter um discurso muito
muito acadêmico, muito bonito. Tu acha que a galera está conseguindo conversar e convencer? Bom, tem muitas questões aí, e essa autocrítica, né, eu faço como esquerda, como pessoal, eu faço desde antes de ser eleito, né? Na verdade, a nossa eleição para vereador foi um produto dessa autocrítica, né? Nós enxergamos ali desde 2013 que a direita ocupou a arena das redes sociais. O movimento de 2013 foi... Isso, e ocupou as arenas das redes sociais, o que não é novidade para ninguém, ocupou com muito bom desempenho, ótimo desempenho, né? Aprendeu a usar os algoritmos, aprendeu a ler o cenário das redes sociais, enquanto que a esquerda e os movimentos como um todo continuam utilizando as redes como um depósito de diários, de conteúdos, como se fosse um panfleto digitalizado escrito. E publicado. Não entendeu como funciona as narrativas e a construção desses tanques de pensamento, né? E a direita faz isso muito bem. Nós ainda não fazemos, né? Apesar de já termos essa consciência, ainda não fazemos. Então, hoje, existem candidaturas várias de direita que são candidaturas orgânicas, que as pessoas votam ideologicamente porque acreditam. Uhum. Não é aquele voto fisiológico, aquele voto da máquina, aquele voto do vereador de bairro que tem ali seus métodos no ano eleitoral de conseguir aqueles votos todos, a né? limpeza do lixo. E por aí vai. E quando é isso, né? Não, são pessoas que organicamente acreditam. E são pessoas que acreditam porque viram nas redes sociais. No WhatsApp, no Instagram, no TikTok e por aí vai. Porque uma fala que você faz no plenário, centenas ou menos de pessoas vão ouvir, né? Um texto que você publica também é muito difícil. Mas um vídeo na rede social, às vezes, ele chega a 200 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, né? Então, enfim, eu devo muito esse crédito do nosso atraso às redes sociais. Eu acho que a esquerda tem que encarar com muito mais seriedade as redes sociais para poder disputar essa arena política, que eu arriscaria dizer hoje que é a principal, e no Brasil inteiro, ali no Ceará profundo, ali no sertão, faltando água, as pessoas estão olhando no WhatsApp o que os vídeos chegam, o que tem nos grupos, né? Então, de fato, esse é um problema. Eu concordo também que a Câmara está mais conservadora, pelo menos comparando os 2 primeiros anos com esse último ano, a saída de alguns bolsonaristas para outros espaços, né? E a reposicionamento das forças políticas dos partidos resultou numa aproximação muito grande entre a base do prefeito e os bolsonaristas, né? Hoje o bloco de bolsonarista, que era 5, se fundiu ali, de certa forma, com a base, e a gente tem matérias bolsonaristas sendo aprovadas com 15, 20 votos, né? Então, ou mais, né? Teve o título lá, né, pro Cramunhão. Teve. Que a base inteira, né, votou, embarcou. E votou e disse que o povo da prefeitura ligava recomendando o voto. Exato. Então, a gente sabe, está totalmente bolsonarizada. Tem os que votam sim com muito orgulho para a criatura, né? E tem aqueles que se abstêm, que não votam, que foi todos os outros, né? Ninguém votou não, né? Acho que 1 ou 2 votaram não. Todos os outros ou se abstiveram ou votaram sim. E foi um dos primeiros votos sim, né? Puxaram. Então, tem um posicionamento mesmo bolsonarista, tem gente da base que é bolsonarista, declarada. Dentro né? Então, da prefeitura, não só na Câmara, dentro da prefeitura está lotado. Presidente do IJF. Exato. Então de Cala fato a boca, é isso. Aparecida. E a minha o centro da crítica eu coloco comunicação. Comunicação. Esse é o desafio mesmo, né? O governo federal também, acho que cai nesse mesmo pecado, sabia? O governo federal, o governo de Lula. É doido que a gente, todo mundo tem o diagnóstico, né? Todo mundo tem esse consensual. Tem que ir para a prática. Não tem. Olha, pronto, estamos já terminando. Tu acha que o teu pessoal vai aumentar? Vocês são 2 representantes, né? Você acha que aumenta ou vai ficar nesses 2? A nossa busca é essa agora para aumentar, né? Manter os 2 e tentar aumentar 1, né? O menos 1, né? O menos 1, exatamente. Estamos nessa Mas luta. Sendo realista, assim, tu acha que dá o quê? 2 a gente mantém, né? A gente mantém. E o que vai ocorrer ao longo desse ano vai definir se a gente aumenta ou não. Né? Exatamente. E nomes, assim, da chapa, dá para adiantar como é que vem? Dá, a gente tem, assim, tô aqui queimando a largada, né? Não sei, eles que têm que confirmar, né, se de fato vão, mas a nossa perspectiva tem grandes nomes, né? Além da Adriana, né, da nossa cara, que vem com tudo aí, a gente tem a Ana Karina, que está hoje como vereadora, e deve também, da nossa vontade que ela se lance, né? Temos um nome
grande potência Ailton Lopes, né, que já chegou a ser o quarto candidato mais votado aqui da cidade de Fortaleza, né? Esperamos que ele venha também agora, né? Essa expectativa que venha com força, né? A nossa candidatura também deve ser costurada aí para a próxima. Queremos seguir nessa trajetória que a gente vem. E tem a Maia Elis, já se lançou pré-candidata a vereadora, né? A Maia. Então a Maia, que é um grande nome também, que vem se destacando, uma mulher de muita luta, muito preparada. Esteve pré-candidata à prefeitura, com essa retirada agora se lança a vereadora. Então vão ter esses nomes e vários outros ainda para fortalecer. Legal. Vou torcer para ver se melhora, né? Que sai muita força do atraso ali daquela Câmara. Um banho de força do atraso, mas deixa para lá. Terminamos, mas antes, deixa eu dar um beijo, né? Tem nossos cheiros, a luz e tal. Menina, a gente falou aqui, a defensora pública do Estado, Sâmia Farias. Aí a gente disse, você vê, foi Sâmia Bonfim. Bonfim é uma deputada lá, não sei de onde. Exatamente. Sâmia Farias, nossa cunhazete direta, menina. Ave Maria, ela é a defensora pública do Estado. E também para o pessoal do Circuitos Urbanos, lá que eu participei o sábado anterior, e foi ótimo. Passeio pela cidade, a gente conversa, falaram sobre o podcast novo que estão lançando na Biblioteca do Estado e tal. Pois é, esses dois meus, beijos, cheiros, cerveja gelada. Eu mando cerveja, mando isso, mando vinho. E chega tudo lá. Chega aqui, ó, tudo virtual. Pensa, eu não tive tempo essa semana de coletar cheiros, não. Não coletei cheiros. Tão aperreadas, uretazinha. E tu, Gabriel, quer mandar beijo pra quem? Aqui é igual interior, aquela escola do interior. Beijo pra você. Não tinha pensado, não. Acho que como a gente falou aqui desse trabalho, dessa denúncia e tudo mais, eu queria mandar pra todo mundo do mandato, né? Acho que a nossa assessoria, que sempre tá nos bastidores, poucas vezes é lembrado publicamente, né? Mandar um abraço grande. Que trabalha, né? Exatamente. Pra Jéssica, pra Mari, pro Daniel, pro Malché, pra todo mundo que se dedicou esses meses a fazer esse trabalho, né? Um trabalho muito sério. Então, um cheiro aí pra todo mundo, com toda certeza. Pois foi. Pois, muito obrigada de novo pela sua presença, a nossa conversa. Eu achei ótimo, tu gostou? Eu adorei. Diz aí. Adorei. Pois então, tu disse que tava com medo. Tirando a tava parte... com medo das histórias, vocês disseram que sabiam. O gato... Tirando o gato atolado na areia movediça, andando a pé. Até deram a dica assim pra gente, manda ele botar os pés dele em cima da mesa pra você ver como é que é a casa. Pois, gente, até a próxima semana. Mais uma vez agradecendo aqui companheiro Edson, companheiro Adriano, os meninos. Mas que deixa a gente linda, maravilhosa e o som perfeito desse estúdio aqui da Pro Produções. Então, até a próxima semana. Beijo. Próxima semana tem Camila, viu? O alô vai ser dela. Volta, Camila. Beijo. Chega tropeçando, barroada de agave. Sentou com o travequinho, tornou, quase caiu, nem viu que o...